Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal, onde vamos aqui atualizar informações, o bicho que tá pegando com a demissão do Alexandre Matos. Vamos trocar uma ideia. Antes vou pedir para você deixar o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, que é importante para ele ser indicado no YouTube. Quero falar da minha parceira, o XBet, é patrocinadora do canal Vascaíno Cerrado. Hoje não, amanhã tem Argentina e El Salvador. Cuidado, data FIFA, viu? Vai na Armanha, coloca a vitória da Argentina. Eu tô fazendo esse, né? Vitória da Argentina no primeiro tempo e Países Baixos, que é a Holanda, contra a Escócia, mais de um gol no jogo. Vai dar uma odd de 1,54, 1,55, por aí, tá? Estamos indo aí na maciota, esperando os principais campeonatos retornarem. O link tá no primeiro comentário fixado, clicou, vai abrir a janelinha, o código promocional é do Cerrado. Faz o cadastro, me dá uma força e o primeiro depósito ou Pix, se você fizer no valor de até R$ 1.200, eles dobram em bônus para você usar no site, na plataforma. A XBet é parceira do canal Vascaíno Cerrado 2024. Lembre-se de jogar com responsabilidade e que é para maior de idade. Bom, vamos falar aqui mais sobre essa demissão do Alexandre Matos, que eu trouxe hoje de tarde, saiu de maneira exclusiva no GE, né? A demissão tem causado aí pra caramba nas redes sociais, né? Mídia, enfim. O Matos, ele antes de ser demitido, teve uma conversa com o Lúcio Barbosa no CT e ele pediu mais autonomia, né? E eu acho que o cerne da questão é esse, que muito vascaíno não está entendendo. Ele pediu autonomia para fazer contratações. Claro que o trabalho do Matos não é legal. Claro que tem uma série de coisas aí que a gente não gostou, né? Agora, eu acho que o problema, não tenho a convicção, o problema não é o executivo. E tem vascaíno que ainda não entendeu isso. Você traz o Paulo Brax, que era um cara desconhecido do mercado, mas ele contratou alguns bons jogadores, eu já expliquei isso um milhão de vezes, cara. Ali foi dinheiro liberado no desespero por causa das eleições do Vasco. Não vai acontecer de novo o que aconteceu na janela do ano passado, que ele trouxe o Payet, o Verratti, o Medel, a idade, né, o valor do salário, a grana para trazer. Nada disso bate com os modos operantes da empresa 777 Partners. O problema não é o executivo, você tem que entender isso de uma vez por todas, porque eu vi gente aí fazendo, primeiro, lógico, responsabilizar o Alexandre Matos até onde era a responsabilidade, beleza. Agora estão demonizando o cara e fazendo aí, esquecendo do principal responsável, que é a 777. E já tem gente fazendo enquete para ver quem é que é o executivo que vem, se o Paulo Brax volta. O problema não é o executivo, gente. O problema não é o nome, não é o cara. Qualquer um que chegar vai se submeter. Qualquer um que chegar, e o Alexandre Matos foi a prova cabal, que qualquer um, olha o nível desse executivo, que chegar vai ter que tocar de acordo com a banda, vai ter que fazer o que a 777 quer. Eles vão para o mercado buscar um funcionário pau mandado. É isso, técnico. E olha, não me admira o Ramon Dias sair não, viu? Porque é outro também que não é o perfil da 777. Veio também no desespero. A 777 queria o Rogério Ceni, depois tentou um outro argentino, depois de ouvir um monte de não, aí trouxe o Ramon Dias. Não me admira o Ramon sair, porque o Ramon também não é o perfil da 777. Eles querem fazer dinheiro. Tá claro, então deixa de ser tapado. O Alexandre Matos hoje se pronunciou, não vou ler o pronunciamento que é grande, mas de maneira resumida diz que não havia compatibilidade no que ele pensa de futebol, com o que a empresa pensa de futebol, os modos operantes, enfim. A mesma coisa que aconteceu com o Paulo Brax, que saiu também falando que não tinha autonomia. Na entrevista coletiva das 16 horas, lá com esse outro frouxo, o Lúcio Barbosa, ele falou sobre as contratações, né? Primeiro ele disse que o Vasco tá agressivo no mercado. Isso é um louco, né? O cara falar um negócio desse, né? Não, primeiro ele fala da quebra de contrato com o Alexandre Matos, da rescisão ou da demissão, né? Que houve quebra de confiança por causa dos prints que vazaram. E segundo, ele fala que o Vasco
é o quinto ou terceiro maior investidor do ano no futebol brasileiro. E que o Vasco está sendo agressivo no mercado. Só se o Vasco estiver sendo ofensivo no mercado. Porque das contratações que o Vasco trouxe, e ele foi questionado na coletiva, só que ele desconversou toda hora falando que era a quinta maior injeção de grana, que estava sendo agressivo. Agressividade com quem? Keller, David, Vitor Luiz, Rojas, Adson, Galdames, João Vitor. Todos esses jogadores não eram titulares dos seus times. Das 9 contratações feitas pelo Alexandre Matos, só 2 jogadores eram titulares. O Cleiton, no Casa Pia, e o Esforza lá no New Old Boys. Só os 2. E nenhuma dessas contratações foi debaixo de concorrência. Acho que, se eu não me engano, só o João Vitor, que o Botafogo queria emprestado. Aí o Vasco foi lá e deu um caminhão de dinheiro para trazer o João Vitor, mas o Botafogo queria por empréstimo. Então só isso. Só isso. No mais, não houve concorrência, não houve... O Vasco não entrou no mercado para disputar nenhum jogador contra o Palmeiras, Internacional, Flamengo, São Paulo. Nenhum! Sequer o Cruzeiro. Até o Cruzeiro trouxe jogadores que a gente imaginou que o Vasco ia brigar para trazer. Então esse negócio de que a gente está sendo agressivo no mercado é só na cabeça desse tapado aí. Do motivo, na verdade, a gente falou aqui no início, né, a quebra de confiança, e que todo mundo tinha acompanhado esses últimos dias o que aconteceu. Então, inclusive, foi alguns prints também vazaram, isso acelerou esse processo de quebra de confiança. Então, esse foi o principal motivo, e um dever da comissão é pedir contratações, né? Se eles não pedissem, teria alguma coisa errada nesse processo. Então é natural, e esse debate é proveitoso para o Vasco, é natural. A gente tem que equilibrar, como você falou, as contratações de jogadores, o investimento em infraestrutura. De novo, a infraestrutura ela vai ficar para o Vasco, né? Os jogadores também vão ser passageiros, mas a gente tem investido sim, e a gente tem sido agressivo, né? Estamos entre os 5 maiores, talvez aí entre os 3 maiores. Ano passado a gente bateu no terceiro maior ali, investimento no Brasil, e vamos continuar, né? Então isso mostra a nossa agressividade no mercado. Agora, para finalizar o vídeo, eu vou trazer um assunto seríssimo que eu vi hoje, né? Me falaram, olha, vai ver a live lá do Pedrosa, o que está acontecendo. Por quê? O vazamento do print lá foi uma conversa com o Pedrosa. E aí, os torcedores que não conseguem captar e entender que o problema é a 777 e não o Alexandre Matos, que o Alexandre Matos quis sair do Vasco. O Alexandre Matos cavou a sua saída do Vasco. Por que o Alexandre Matos cavou a saída dele do Vasco? Porque ele viu que a 777, a SAF do Vasco, é uma cilada. Ele compreendeu que a 777 é uma cilada. Então ele cavou essa saída dele do Vasco. Se ele não quisesse sair, ele tinha simplesmente atendido aos desejos aí do senhor, ficado na dele, bico calado, na miúda, só recebendo a grana dele. Mas não, ele se incomodou e quis sair. Entende? Você consegue compreender isso? O Alexandre Matos cavou a saída dele. Aí foi uns caras lá no perfil, na página, ou no Instagram, ou no WhatsApp do Lucas Pedrosa, que é um cara que todo mundo sabe que eu tive um atrito, tenho as minhas diferenças com relação a ele, a gente já falou isso várias vezes, ele no canal dele, eu no meu, enfim, só que eu sou pelo certo. Eu sou um cara que eu sou muito pelo certo. Independente do que for, das diferenças, eu sou pelo certo. E o que estão fazendo, ou o que fizeram com ele, é uma sacanagem. Foram invadir lá para falar de uma situação que é o cara chegar a ofender porque ele tem a pele lá manchada, que ele falou que é vitiligo, que ele teve depressão e pensou em se matar por causa disso, né? Teve muito problema para se aceitar com essa, que é uma doença, e o cara usar isso para ir lá ofender. Foram ameaçar o cara de morte, dizer que vão pegar ele em São Januário, que vão fazer ele sofrer, um monte de mensagem. Eu recebo esse tipo de mensagem direto, para mim também, nem sei, já falando da minha família, me ofendendo, principalmente nas eleições, né? Esse tipo de gente eu ignoro. Agora, o cara sentiu. Por quê?
Por que estão acusando ele de ter vazado o print? Só que ele fala na live que quem vazou o print foi o Alexandre Matos. Porque se ele quisesse vazar o print, ele não teria dado para outros canais. Ele abria uma live e falava, olha o que o Alexandre Matos falou para mim, bomba, né? E botava lá para ele ganhar visualizações, likes, essas coisas que muito YouTube gosta, né, de sensacionalismo. Então, ele não fez isso. Quem vazou uma informação dele, quem vazou foi o próprio Alexandre Matos. Aí esses bocós, essas antas que foram lá ofender o cara, agora quebraram a cara. Quem é que queria sair era o Alexandre Matos. Quem vazou os prints foi o Alexandre Matos. E eu nem quero, tipo, se esse tipo de gente que foi lá ameaçar o cara de morte, que vai pegar ele em São Januário, segue o meu canal, curte o meu canal, nem precisa, cara, pode vazar. Eu não quero esse tipo de marginal acompanhando o meu trabalho aqui, não. Aqui é pra família, pra pai de família, pra gente que trabalha, pra gente honesta, indignação com o Vasco, diferença com um monte de jornalista eu tenho, com youtubers, com gestores canalhas que fizeram muita sacanagem com o Vasco, mas tudo tem um limite. Eu falei isso aqui quando morreu aí o youtuber, o Mauro Canelas, que foi assassinado covardemente, o cara já tá na cadeia. Eu falei, tem uma frase que é assim, futebol é a coisa mais importante das coisas menos importantes das nossas vidas. A gente não pode nunca extrapolar para ir para o lado da bandidagem, daí para o lado do crime, para ir para o lado da ameaça, para ir para o lado da coisa pessoal. Fazer críticas, né? Ficar às vezes puto, xingar, acho que faz parte do negócio. Agora ameaçar, jamais, jamais. Estou falando isso porque eu sofri demais com isso. Só que eu, né? Eu consegui ignorar essas pessoas. Aqui, falando sobre a dificuldade da interpretação das pessoas. Qualquer pessoa que vê os prints que vazaram inicialmente percebe que foi ele que vazou o print, só que ainda tinha gente acreditando que eu ia vazar. Eu! É de uma burrice ou de uma desinformação tremenda. Porque se eu quisesse vazar alguma coisa, meu camarada, eu ia abrir a minha live aqui no canal e ia falar assim, bomba! Olha aí o que o Alexandre Matos fez. Tu acha que eu vou vazar pra página? Que burrice é essa? Eu não ganho nada vazando pra página. Nada. Eu só perco. Então tá aí pra você, mais uma vez, pra reforçar. Todo mundo vai cometer erros e acertos. Foi assim com o Paulo Brax, que a gente criticou pra caramba, porque era um cara que não era conhecido, não tinha know-how, não era um cara que... vou explicar de novo por que ele trouxe as contratações que ele trouxe. Foi assim agora com o Alexandre Matos. Vai ser assim com o Ramon Dias. Já vi muita gente dizendo que o Ramon Dias é horrível, que tem que sair do Vasco. Errou na escalação contra o Nova Iguaçu, perdeu a mão nas semifinais do Campeonato Carioca. Apesar de tudo que fez pelo Vasco no Campeonato Brasileiro, salvando o Vasco, a gente estaria numa Série B esse ano, jogando a Série B, se não fosse o Ramon Emiliano e os caras que chegaram aí por causa das eleições. Então, o problema, a gente tem que olhar na raiz da questão, o macro, que o problema não é o executivo, o problema não é o técnico, o problema não são os jogadores, o problema é a empresa que comprou o Vasco. O problema foi o Carlos Osório, Jorge Salgado, é a 777 e o que eles querem fazer com o Vasco. Eles querem fazer do Vasco um time campeão? Está provado mais uma vez que não. Nem um dos maiores executivos do Brasil conseguiu mudar essa metodologia. Eles querem colocar jogadores na vitrine para vender. Enquanto a gente sofreu eliminado numa Copa do Brasil, quase eliminado esse ano de novo, brigou para não cair até os 10, 15 minutos faltando para acabar o Campeonato Brasileiro, enquanto o nosso ano foi horrível, com zoação, com dor de cabeça, com problemas, o deles foi maravilhoso. Por que o deles foi maravilhoso? Porque entrou muita grana. Entrou grana das ligas lá, que comprou 20% dos direitos de TV do Vasco por 50 anos, comprometendo assim os recebíveis do Vasco. Entrou grana de Campeonato Brasileiro, de Campeonato Carioca, de bilheteria, de fornecedor, entrou grana de patrocínio, entrou grana de venda de jogadores, venderam jogadores como nunca na história do Vasco. Então, se acha que pra gente o ano foi ruim e pra eles foi ruim? Não, o ano pra gente foi uma porcaria e pra eles foi maravilhoso. Tanto é que agora ele rebolou pra mudar
e fazer um limpa no departamento de futebol do Vasco, mas não é porque a gente saiu do Campeonato Carioca, não é porque a gente quase não classificou na Copa do Brasil, é porque o resultado financeiro não veio. Eles querem o Eric Marques dentro de campo, eles querem os jovens para serem vendidos como o Esforza, e eles estão pouco se ferrando para o resultado esportivo. Então o problema não é o executivo, o problema não é o técnico, o problema não é o jogador, o problema está na mentalidade do dono do Vasco da Gama. Não adianta ficar chorando pro Pedrinho porque o Vasco foi vendido e o associativo só tem 30%, não manda em coisa nenhuma. É ficar torcendo para ver se eles fazem alguma coisa, mesmo tendo apoiado toda essa patifaria, para ver se a gente varre do Vasco essa empresa vagabunda. Essa é a realidade. Deixe seu comentário, curte, tamo junto, fique com Deus, saudações vascaínas.